Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai trabalhar a nossa aulinha de revisão de geografia, né? É uma aula de revisão para a nossa avaliação. Nós vamos ter essa aula no processo de revisão, né, onde vocês vão conseguir ver conteúdos que nós já trabalhamos, né, o capítulo 4, o capítulo 5, lembrando, ele não vai ser trabalhado todo, tá? A gente vai trabalhar na prova até onde foi concluída a nossa última aula gravada, que foi a parte de vegetação que eu falei, de temperatura, né, do continente europeu. Então, nós vamos no capítulo 5 até onde nós conseguimos evoluir com a aula gravada, tá bom? Então, não vai ser o capítulo 5 todo. Vocês vão ver que vai ser muita coisa do capítulo 5, mas não vai ser ele na sua plenitude, ele completo, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, como ele é uma aula de revisão, eu preciso que vocês tenham o material de vocês em mãos. Como eu falei para vocês que a nossa prova ela vai estar, né, inserida nos capítulos 4 e 5, eu preciso que vocês tenham em mãos todo o material que vocês copiaram até agora de todas as nossas aulas. Os exercícios, os slides, eu tenho certeza que tem aluno que, conforme eu vou explicando cada slide, vai copiando o tópico que julga importante. Então, peguem o material de vocês, peguem o caderno, peguem o livro, peguem tudo para fazer anotações. Lembrando que, como é uma aula de revisão, e nós mais à frente teremos uma, né, trabalhando mesmo essa questão, a gente mais próximo, no ao vivo, e a gente mais uma vez vai trabalhar a revisão dentro desse ao vivo, eu quero que vocês coloquem tópicos de perguntas. Olha, o que vocês de fato não conseguiram entender, o que vocês conseguiram entender dentro do que foi explicado aqui, tá bom? Em todos os vídeos que vocês assistiram e que agora a gente vai fazer como processo de revisão. Anotem, porque quando a gente estiver mais próximo no ao vivo, eu tenho certeza que vocês vão me perguntar bastante coisa e a ideia é essa mesma, a ideia de um plantão, né? Que teremos sexta-feira. E dentro desse plantão eu quero que vocês realmente coloquem perguntas, tá bom? Perguntas, a ideia de um plantão é essa, é plantão de dúvidas, então é tirando dúvidas mesmo, tá? Então venham bombardeando, me bombardeando no bom sentido, com perguntas, questionamentos, que eu vou estar à disposição de vocês, belezinha? Mais à frente a gente vai colocar lá o linkzinho lá na sala de aula, com que vocês vão entrar no Meet para a gente poder ter essa aula ao vivo, que é um contato maior que nós vamos conseguir ter de dúvidas. Bom, abrindo aí o capítulo 4 de vocês, nós vamos começar com desenvolvimento e subdesenvolvimento, né? Lá no início do ano, quando nós começamos a trabalhar de regionalização do espaço mundial, eu trabalhei com vocês vários tipos de regionalização, vários, né? De acordo com o critério físico, de acordo com o critério político, de acordo com o critério socioeconômico, e eu fui trabalhando. Um dos subtítulos desse processo de regionalização que eu trabalhei com vocês foi a regionalização que a gente chama de socioeconômica, que ela junta, claro, o sócio de uma sociedade, né, de um determinado espaço, e a economia. Que dentro dessa divisão socioeconômica a gente vai trabalhar sempre alguns critérios extremamente relevantes. IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, renda per capita, grau de escolarização, número de filhos por casal. Tudo isso me fala se um país ele é desenvolvido ou se ele é subdesenvolvido. Como é que eu caracterizo o desenvolvimento e como eu caracterizo o subdesenvolvimento? Avaliando índices que vão me retratar o que o país ele tem em relação à economia. Vamos lá, um país com alto índice de desenvolvimento humano, com alto índice de escolarização, com baixa taxa de natalidade, número de crianças que nascem, com baixa taxa de natalidade, com alto índice de urbanização e de tecnologia, é claro que eu caracterizo isso como desenvolvimento, ou seja, países em desenvolvimento, países desenvolvidos, países com características que são extremamente interessantes. Como é que eu caracterizo o subdesenvolvimento? Se eu falei para vocês que o desenvolvimento é alta taxa de IDH, alto índice de IDH, baixo
baixa taxa de natalidade, ou seja, poucos filhos por casal, alto índice de tecnologia, alto índice de urbanização, alto índice de escolarização no desenvolvimento, automaticamente o subdesenvolvimento vai ser o contrário, né? Tudo que nós falarmos que for contrário ao desenvolvimento é tido como subdesenvolvimento. Vamos lá. Baixa taxa de IDH. O que é o IDH? É o que mede o índice de desenvolvimento humano. O que é isso? Onde é que eu vejo esse índice de desenvolvimento humano? Simples. Dentro da renda per capita, dentro do produto interno bruto de um país. Eu consigo avaliar se é alto ou baixo. Quanto menor for, menos desenvolvido é. Grande número de filhos por casal. Mas por que a taxa de natalidade está tão ligada a desenvolvimento e subdesenvolvimento? Muito simples. Quanto menor a escolarização dos casais, maior é o número de filhos. Quanto maior a escolarização, menor o número de filhos. Salvo alguns casais que, né, optam por ter mais filhos. Mas percebam, a Europa, né, que é o próximo capítulo aí que a gente vai estudar de revisão, a Europa é um país que está envelhecendo e é um país extremamente desenvolvido. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão optando por não ter filhos ou ter um baixíssimo número de filhos, no máximo dois, não passa disso. Alguns países europeus pedem para que casais tenham mais de um filho para que não haja um colapso na economia, porque daqui a pouco eles não vão ter mão de obra para que esteja realmente fazendo o processo de trabalho, né? Trabalho nas indústrias, enfim, para fazer a economia crescer. Então, quanto maior o grau de escolarização, menor o número de filhos. Menor o número de escolarização, maior o número de filhos. Não esqueça. Portanto, um país subdesenvolvido tem como característica uma taxa alta de natalidade. Tá? Então, baixa escolarização, alta taxa de natalidade, baixo índice de urbanização, ainda cidades com pouca ou nenhuma urbanização, saneamento básico, e aí a gente vai desenhando um país subdesenvolvido. Tá? Bom, será que todos os países têm o mesmo poder econômico? O que vocês acham? Né? Todos os países do globo, todos, sem exceção, têm o mesmo poder econômico? A gente sabe que não. Né? Existem países que têm um poder econômico elevadíssimo, isso desde um contexto histórico, né? Países que foram colônias de povoamento têm um índice de desenvolvimento elevado, países que foram colônia de exploração têm um índice de desenvolvimento baixo. Então, para a gente já não esquecer, né, já que eu falei de colônia de exploração e de povoamento, a gente já viu isso anteriormente, eu quero que vocês façam uma retomada. Então, vamos lá, podem anotar aí no caderninho de vocês, rapidinho, já que a gente entrou no assunto, né? Eu quero que vocês coloquem aí assim, pesquise o que foi. Aí vocês vão colocar letra A, colônia de exploração, letra B, colônia de povoamento. Tá? Lembrando que a exploração, como o próprio nome diz, é retirar a riqueza e levar embora. Ninguém tinha o intuito de habitar. E povoamento havia o intuito de habitação. Portanto, os países explorados por colônia de exploração têm desde o seu processo histórico um processo de subdesenvolvimento. Eu vou dar um exemplo, o nosso país. No nosso país, ele foi colônia de exploração. De quê? Da Europa, principalmente de Portugal, né? Então, vieram levar as nossas riquezas. Eles não queriam habitar, eles queriam enriquecer o continente europeu. Agora, vou dar um outro exemplo: os Estados Unidos. A parte dos Estados Unidos, a parte norte, foi colônia de povoamento. Hoje, a gente sabe todo o processo de desenvolvimento dos Estados Unidos. Por quê? Porque os colonizadores europeus que chegavam nos Estados Unidos tinham interesse em habitar a terra, e aí geraram um desenvolvimento. Então, subdesenvolvimento e desenvolvimento tem a ver com contexto histórico. Portanto, nem todos os países têm o mesmo processo de desenvolvimento econômico. Tá? Na década de 90, a gente tem um boom aí nessa alteração de crescimento econômico. Lembra que a gente tinha um mundo dividido no mundo bipolar, né? Então, com o fim da extinta União Soviética, teve a formação da glasnost e da perestroika. Mais à frente a gente vai ver rapidinho o que é isso. Tivemos o fim da divisão do primeiro, segundo e terceiro mundo, com a queda do socialismo. E aí nós vemos por que isso foi tão importante para a economia, né? Principalmente para a economia da extinta União Soviética, que virou hoje o que a gente chama de Rússia. Perestroika e glasnost
foram movimentos econômicos ou medidas econômicas e políticas nos anos 80 para promover o desenvolvimento da extinta União Soviética, que era socialista. Essas duas políticas econômicas chegaram, auxiliaram o desenvolvimento da extinta União Soviética, abriram a economia, a gente tem uma Rússia capitalista hoje com um processo de desenvolvimento absurdo aí, crescente. Não esqueçam, países do norte são tidos como países desenvolvidos e países do sul são conhecidos como países subdesenvolvidos. Aí a gente tem um mapinha aí do que é norte e do que é sul. Não esqueçam, tá? Embaixo o que está pintadinho aí de rosa, né? É sul, ou seja, a gente tem a característica de países do sul, do ladinho aí do mapa está falando, e em cima, tudo que está laranjinha é países do norte, ou seja, desenvolvido e subdesenvolvido. Não esqueçam que a Oceania, embora ela esteja no sul, ela é considerada do norte. Por quê? Porque ela tem um processo de desenvolvimento econômico muito grande. E por isso essa linhazinha, ela pega a Oceania e joga ela para cima, dando aí a ideia de que a Oceania é um país do norte, embora geograficamente ela esteja localizada no sul, tá? Países considerados desenvolvidos são países com economia alta, países considerados subdesenvolvidos são países que têm um processo de economia aí ainda em desenvolvimento, né? Ainda crescendo. Atualmente é comum utilizar o termo emergente para o Brasil, principalmente. O que é emergente? É um país subdesenvolvido que vem alcançando, que vem galgando degraus de desenvolvimento. Ah, eu posso falar que ele é desenvolvido? Não, eu falo que ele está em emergência, ou seja, em processo de evolução, ele está crescendo. Temos um grupo, e não é um bloco econômico, não esqueçam, é o grupo, que é o BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e esse Szinho final é South Africa, ou seja, a África do Sul. O BRICS é um agrupamento formado por 5 grandes países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Por que esses países eles se uniram nesse grupo? Porque todos esses países são considerados países emergentes. E o que são países emergentes? Países que vêm alcançando um grande poder econômico. Ele foi criado, cunhado, está escrito cunhado, mas é criado, tá? É a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa. Em 2001, pelo Banco de Investimentos, para indicar as potências emergentes que formariam com os Estados Unidos as 5 maiores economias do mundo no século XXI. Então, temos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul participando do BRICS, porque são países com uma economia crescente, muito grande, em processo de crescimento intenso, beleza? Agora a gente vai para o capítulo 5, que é um outro capítulo que vai cair na nossa prova, né, que a gente trabalhou aí nessas últimas aulas, que é a Europa. Na chamada do título de vocês está escrito assim: Europa, um continente velho ou um velho continente? Lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores? A Europa ela é um continente velho porque a população do continente europeu ela é uma população predominantemente idosa. Lembra que eu falei anteriormente a vocês? Países desenvolvidos, a população ela não tem um número elevado de filhos. Logo, a população idosa ela se sobrepõe à população mais jovem. E aí está assim, ou ela é um velho continente. Lembra quando nós falamos da regionalização seguindo o critério histórico? Velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo? Vimos que o velho mundo é composto pela Europa. Então, a Europa é um continente velho, porque tem uma população mais idosa do que jovem, ou seja, predominantemente idosa, e é um velho continente, porque dentro do contexto histórico de velho mundo, novo mundo, novíssimo mundo, a Europa é considerada velho mundo ou velho continente, tá? Explicando aí o título do livro de vocês. A ocupação do continente europeu, né? Então, mais uma vez, a Europa é considerada o velho mundo. Foi a Europa que promoveu a maior parte da colonização mundial, então eu coloquei aí, tem a importância no capitalismo comercial ou mercantilismo. O que é isso, mercantilismo? Grandes navegações. As grandes navegações que chegaram colonizando o resto do mundo têm como líder dessa colonização, desse mercantilismo à Europa, o continente europeu. A Revolução Industrial foi de suma importância para o desenvolvimento do continente europeu, tá? Revolução Industrial, nós já falamos também em aulas anteriores,
ela acontece no século XVIII na Inglaterra. Inglaterra está na Europa, né? Então, ela já tinha lá condições de fazer acontecer o desenvolvimento da máquina a vapor. Isso foi um boom na economia da Europa. Então, a Europa já começou a produzir material, produzir aquilo que a população precisava, sem precisar mais do artesão, aquela coisa mais lenta, né? Então, a máquina começa a substituir a mão de obra humana. Tudo isso acontecendo na Inglaterra no século XVIII. O que acontece com a população? A população da Europa ela começa a migrar, formando grandes centros urbanos e industriais. Migrar da onde? Migrar da zona rural. As indústrias começaram a acontecer na Inglaterra no século XVIII e a população que estava mais afastada começou a vir para ser mão de obra dessas indústrias. Com isso, a Europa começa no processo de desenvolvimento e de crescimento. Temos também no livrinho de vocês dois subtítulos, a regionalização do espaço europeu. Como é que o espaço europeu está regionalizado? Dessa forma, ao lado eu coloquei aqui uma legenda, né? Europa meridional, setentrional, enfim, está aqui para vocês entenderem que assim como o nosso país, né, nós temos o processo de regionalização seguindo aproximação geográfica, clima, enfim, o espaço europeu também tem a sua regionalização, que é trabalhada exatamente dessa forma que a gente está vendo aí, nesse mapinha. Temos um bloco econômico de suma importância na Europa e o bloco econômico mais importante do mundo, que é a União Europeia. Então, a União Europeia é um bloco econômico que foi criado em 1992 com o intuito de unir países da Europa para que esses países pudessem trocar produtos e manter uma economia muito mais crescente, tá? Esse é o símbolo da União Europeia, a bandeirinha, né, da União Europeia. E como é que a União Europeia ela entra no processo de crescimento? Lógico, no início eu falei para vocês também que a União Europeia ela não tinha esse nome. Ela era chamada de Comunidade Econômica do Carvão e Aço, ou seja, SECA. Mas também era conhecida como Europa dos Seis. Como é que aconteceu isso? 6 países da Europa se uniram e começaram a trocar produtos entre eles para que houvesse um crescimento na economia. Eles começaram a ver que isso deu muito certo. E aí, com o tempo, a Europa dos Seis virou Europa dos 12. E muda de nome mais uma vez. De SECA, ela deixa de ser e passa a ser Comunidade Econômica Europeia, ou CEE. Mais 6 países entram, então a gente tem já 12 países de mãos dadas trocando produtos, trocando tecnologia, trocando processo de desenvolvimento e fazendo a economia crescer cada vez mais. Em 1992, a gente tem a transformação da CEE para a União Europeia, que acontece com o Tratado de Maastricht. A CEE, em 1992, passa a ser União Europeia, a partir desse tratado, e coloca como moeda única a ser utilizada por todos os países que fazem parte desse bloco econômico o euro. Lembrem-se que a União Europeia é o bloco econômico mais importante do mundo. E um bloco econômico são países que se unem com objetivos comuns. Que objetivos são esses? Objetivos de crescimento, desenvolvimento, fluxo comercial, fluxo de pessoas, fluxo de capital. A ideia é enriquecimento mesmo. E, claro, manter uma força econômica, manter um poderio econômico em relação ao resto do mundo. Tá? Dentro da União Europeia, a gente tem o Brexit, que eu falei com vocês, que foi em 2016, a Inglaterra ela teve a brilhante ideia de pedir para sair da União Europeia. A Inglaterra falou: olha, eu preciso sair da União Europeia, porque se vir a acontecer um problema econômico com alguns países da União Europeia, eu vou precisar ajudar. Então, os britânicos decidem sair da União Europeia. Por que Brexit? BR de britânicos, exit de saída, ou seja, a saída dos britânicos do bloco econômico denominado União Europeia. Tá? Ah, mas e agora? Os britânicos eles retornaram à União Europeia? Teve um plebiscito e eles se mantêm afastados da União Europeia. Mas por que isso acontece? Porque quando você está inserido num bloco econômico, se o seu país é um país que tem uma economia crescente, ele tem, claro, que um acordo de auxílio econômico a países que passam por crise.
Então, a Inglaterra, por segurança, pediu para sair. Para quê? Para poder manter a sua economia mais segura, tá bom? Eu pedi isso como uma tarefa, também nós já trabalhamos em aulas anteriores, tá? A vegetação do continente europeu, a gente já falou também, a tundra, a taiga e o clima mediterrâneo. Vegetação tundra, vegetação composta por uma vegetação rasteira composta por musgos e líquens, fica exatamente assim a imagem, né? Uma vegetação que só aparece aproximadamente 60 dias durante um ano, que é o momento em que o sol consegue derreter esse gelo, e essa vegetação que é bem rasteirinha, ela aparece. A taiga é uma vegetação composta por coníferas. Coníferas são árvores tipo pinheiro. Claro que na seleção natural, essa vegetação ela acabou conseguindo se sobrepor porque ela possui folhas muito finas, né? Folhinhas como se fossem agulhas em que a neve cai e não fica compactada. E aí essa vegetação ela predomina o espaço europeu em relação, claro, à temperatura que é baixíssima. Lembrando que a taiga ela tem um processo de economia de ceder o que ela tem de matéria-prima para a economia europeia de uma forma muito interessante. Utiliza-se o tronco das suas árvores, que é extremamente grosso, para poder promover criação de móveis, uso da madeira para lenha mesmo, para as casas que, por ser muito frio, eles necessitam, né, de lareiras para poder aquecer a temperatura, aumentar a temperatura. Então, é muito utilizado em lareiras de residência a madeira dessa árvore, principalmente para movelaria e para indústria de celulose. O que é indústria de celulose? Indústria que produz papel, que faz papel, tá? Papéis, enfim, folhas em geral. Então, a taiga ela tem essa utilização econômica dentro do espaço europeu e, por isso, é uma vegetação extremamente devastada. Bom, eu queria que vocês estudassem o capítulo 4 e o capítulo 5. Na nossa aula que a gente vai ter, né, eu quero que vocês tirem dúvidas. Eu preciso que vocês coloquem perguntas e dúvidas para que elas sejam realmente retiradas na mente de vocês da melhor maneira possível, tá bom? Então, estudem, peguem material, revisem qualquer coisa, coloquem pergunta embaixo dessa aula. Eu vou estar à disposição para respondê-los, beleza? Então, fiquem com Deus. Eu desejo a vocês uma boa prova, tá? E tô com saudade, tá? Beijinho, tchau.